Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos livros mais influentes e, com certeza, controversos do século XX, O Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek. Pensa só, ele foi publicado em 1944, bem no meio da Segunda Guerra Mundial. Então não era, sabe, um tratado acadêmico distante da realidade, não. Era um alerta urgente sobre o rumo que a civilização ocidental estava tomando. E para entender a força desse livro, a gente precisa primeiro entender a sua origem. E para entender essa força, a gente tem que ir na origem. Hayek não estava só teorizando no conforto da sua cadeira. Ele escreveu com a paixão de quem sentia que era um dever, quase que inevitável, compartilhar o que ele estava vendo. Ele via amigos, colegas, lá na Inglaterra, abraçando ideias que ele acreditava serem perigosamente equivocadas. Essa citação aqui já entrega tudo: o público-alvo e o propósito do livro. Era um aviso, direto e reto. Certo, mas qual era o contexto desse alerta? Bom, o Hayek era um economista austríaco vivendo na Grã-Bretanha. Isso deu a ele uma perspectiva única. Ele tinha visto com os próprios olhos, lá no continente europeu, a ascensão de movimentos totalitários. E ele ficou alarmado ao ver que a sua nova casa estava, digamos, flertando com as mesmas ideias que, na visão dele, tinham destruído a liberdade em outros lugares. O que deixava o Hayek tão preocupado era um padrão histórico que ele via se repetir. Ele observou que a Alemanha, que foi pioneira no desenvolvimento do socialismo, tinha se afastado cada vez mais dos valores da civilização ocidental. O alarme dele soou de verdade quando ele percebeu que a Grã-Bretanha parecia estar entrando no mesmíssimo caminho, uma estrada onde, quanto mais se avança, mais difícil fica de dar a meia volta. Mas o que tornava essas ideias tão atraentes era a promessa de uma grande utopia, né? Uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais segura. Tudo isso alcançado através de um planejamento central, racional. O que Hayek se propôs a fazer foi basicamente desconstruir essa promessa, argumentando que por trás dela se escondia uma ameaça fundamental à liberdade. E aqui tem um ponto que é crucial no argumento do Hayek. Ele faz questão de lembrar que o socialismo, lá nas suas origens, era abertamente autoritário. Os primeiros planejadores, como Saint-Simon, por exemplo, viam a liberdade de pensamento como a raiz de todos os problemas da sociedade. A aliança do socialismo com a ideia de liberdade e democracia, segundo Hayek, foi algo que veio depois e que, para ele, era uma grande contradição. Então, como é que uma sociedade cheia de boas intenções acaba no caminho da servidão? O Hayek traça uma progressão que parece quase inevitável. Tudo começa com um ideal nobre. Mas para criar um plano único para todo mundo, uma autoridade central precisa tomar decisões que são, na prática, impossíveis. O que é mais importante? Leite para crianças ou salários melhores para agricultores? Hospitais ou escolas? Como não existe uma resposta que agrade a todo mundo, o que acontece é que uma pequena elite acaba impondo a sua própria escala de valores. E a primeira vítima dessa imposição é sempre a liberdade de escolha individual. Para ilustrar esse ponto, Hayek cita o pensador liberal Alexis de Tocqueville, numa frase que mostra de forma brilhante o conflito que ele enxergava. Para Tocqueville, e também para Hayek, democracia e socialismo eram, na verdade, opostos. A primeira busca expandir o espaço do indivíduo, a segunda, ao contrário, o restringe, transformando cada pessoa em um mero agente, um simples número. Isso nos leva a um dos argumentos mais fortes do Hayek. Como o planejamento central, na visão dele, inevitavelmente acaba corroendo o Estado de Direito, ou o que ele chama de Rule of Law. Hayek faz uma distinção genial aqui. Pensa no Estado de Direito como as regras de trânsito. São regras gerais, formais, que valem para todo mundo de forma igual. Elas dão uma previsibilidade para a gente poder planejar nossas próprias viagens. Em contraste, o planejamento central é como se o governo não só definisse as regras do trânsito, mas dissesse para cada motorista, um por um, para onde ir e qual rota tomar. Para atingir um objetivo coletivo, ele precisa, por definição, tratar pessoas diferentes de maneiras diferentes. E aí vem a consequência inevitável. Quando se abandona regras universais em favor de decretos arbitrários para atingir metas específicas, a porta se abre para o poder total do governo. A lei deixa de ser um escudo que protege o indivíduo e vira uma ferramenta para o Estado impor a sua vontade. E assim a gente chega ao dilema central que o Hayek apresenta: a troca que toda a sociedade planejada na visão dele acaba exigindo. A escolha entre uma segurança econômica absoluta e a liberdade pessoal. Esse é um argumento que a gente ouve até hoje, né? O Hayek encara isso de frente, perguntando qual é o verdadeiro preço dessa segurança. Se o Estado vai garantir tudo, o que é que ele vai precisar exigir em troca?
A resposta do Hayek é direta e, olha, implacável. Se o Estado garante um emprego para todo mundo, ele precisa decidir quem trabalha onde e sob quais condições. A liberdade de escolher uma profissão vira ficção. O sustento de uma pessoa deixa de depender do seu próprio esforço e passa a depender da canetada de um burocrata. E com isso, aquele espírito de risco, de inovação, que Hayek via como motor do progresso, é simplesmente esmagado pela busca por segurança a qualquer custo. No fim das contas, o preço dessa segurança é a própria liberdade. Dá para imaginar que um livro com essas ideias, publicado em 1944, não ia passar batido. A recepção foi explosiva, profundamente polarizada e acabou cimentando o lugar dele na história do pensamento. É fascinante ver como o mesmo livro pode ter recepções tão opostas. Lá na Grã-Bretanha, que já estava cansada do planejamento de guerra, as ideias do Hayek encontraram eco numa desilusão que já estava crescendo. Mas nos Estados Unidos, onde o New Deal e a promessa de uma sociedade planejada ainda brilhavam, o livro foi visto quase como uma heresia. Foi recebido com uma hostilidade enorme, como um ataque direto aos ideais mais progressistas da época. O Hayek percebeu que havia uma diferença profunda de mentalidade. Enquanto a Europa do pós-guerra já sentia na pele os problemas do planejamento, os Estados Unidos ainda viviam o que ele chamou de esperança radiosa de que o governo poderia construir um mundo melhor. Eram dois contextos completamente diferentes, e por isso o mesmo livro provocou reações tão opostas. E assim a gente chega à tese final dele, e sem dúvida, a mais controversa de todas. Hayek argumentou que, embora parecessem inimigos mortais, o fascismo, o nazismo e o socialismo, todos compartilhavam a mesma raiz. Todos rejeitavam o liberalismo individualista em favor do controle estatal coletivista. Na visão dele, eram apenas variantes do mesmo impulso totalitário. 80 anos depois, o alerta de Hayek continua a ecoar, nos forçando a encarar uma pergunta fundamental. Na nossa busca por mais segurança e mais igualdade, quanto da nossa liberdade a gente está disposto a entregar? A resposta que damos a essa pergunta, conscientemente ou não, está definindo o caminho que seguimos hoje.